A crase, de novo. Nós já tivemos chance de falar ao longo de vários vídeos que existem regras básicas para a utilização da crase. Nomes próprios masculinos é uma das condições para não uso da crase. Na publicidade que você está vendo no vídeo, existe um erro fatal, que é justamente o uso da crase antes de nomes próprios. Note, Elon Musk, obviamente, é um nome masculino, aliás, conhecidíssimo atualmente por conta do Twitter, né? E o redator optou por colocar a crase antes de nome próprio masculino. E essa é uma das regras básicas para não uso. Evite sempre. Expressividade. O conceito de expressividade está relacionado ao estilo de escrita, ao estilo de fala, às estratégias de construção frásica dentro de uma redação, no contexto de uma redação. Tanto é que existem muitos linguistas que defendem a ideia de que é possível falar errado dependendo do contexto que é aplicado nas redações. Mas existem alguns padrões que precisam ser não exatamente seguidos, mas minimamente respeitados. O uso do advérbio de modo terminado em mente, por exemplo, está bem condizente com esse nosso contexto aqui. Observe que o redator optou por usar praticamente em sequência dois advérbios terminados em mente no mesmo período. Não se usa nem no mesmo parágrafo, quanto mais no mesmo período. Portanto, é um equívoco não necessariamente regrado, né? Ou seja, baseado em regras, mas de estilo. E analistas de redação de Enem, redação de vestibulares, enfim, eles observam muito esse tipo de situação. Portanto, evite também. Acertos. Vocês notaram que todos os equívocos que nós mencionamos há pouco, as fontes foram ocultadas, né? Nós preferimos ocultar as fontes, enfim. E nem é por conta de algum processo jurídico, nada, é por questão de respeito mesmo às condições intelectuais de cada um. No caso dos acertos, nós temos satisfação em mostrar os acertos. Vamos a eles. A próclise. A próclise é a colocação pronominal da qual nós já falamos anteriormente. Existem algumas regras para que os pronomes pessoais do caso oblíquo sejam colocados antes ou depois do verbo, até no meio dele, no caso de dois futuros do modo indicativo, né? Mas isso é outra situação. Próclise é a colocação do pronome oblíquo antes do verbo. A regra é a ênclise, ou seja, a colocação posterior ao verbo. Os pronomes oblíquos devem ser colocados posteriormente ao verbo. Mas existem alguns termos que atraem a próclise, atraem o pronome, então constituem a próclise. A conjunção integrante que é uma das regras básicas, inclusive, para a atração do pronome. Sempre que você vir essa palavrinha, que você ler essa palavrinha, que, e se houver, obviamente, um verbo pronominal associado a ele, o pronome tem que ser colocado antes do verbo. E temos também a ênclise, como nós comentamos, o pronome oblíquo posterior ao verbo, colocado posteriormente ao verbo. Nesse caso aqui, há uma particularidade. Quando os pronomes oblíquos são posteriores ao verbo e dependendo da terminação desse verbo, esse pronome ele recebe uma contração. Se estiver no plural, por exemplo, eu não posso dizer levem-o para a cela. Como termina com M, como o verbo levar, nesse caso, essa flexão termina com M, sonoramente não é possível associar o M com o
com o pronome oblíquo posterior. Nesse caso, ele é contraído com o no. Levem-no à cela. No caso do verbo fazer, como é o caso desse trecho, terminaria com z. Também não seria agradável foneticamente falar Roger Federer no rolo do evento e faz-o com a idade venerável. O correto é falou, exatamente como está aí. Falou com a idade venerável de 35 anos. São coisas da língua portuguesa.